Bom dia, galera. A gente vai iniciar o livro 6 aí hoje, né? Capítulo 20. A gente vai falar de calorimetria, tá? A gente continua falando o que é calor, a gente vai definir as características de calor, tá? Determinar a capacidade térmica de um objeto, de um corpo, o seu calor específico, e entender qual é a diferença de calor sensível e calor latente. E também verificar a troca de calor, né? Então, lembrando, voltar lá no que a gente já havia dito, que a gente havia conversado. Calor é a troca de energia entre os corpos. Tá? A energia que sai de um corpo e passa para outro, tá? A energia que sai do corpo A e vai para o corpo B, a energia que sai do seu corpo e vai para o ar, a energia que sai do ar e vai para o seu corpo, isso é calor, tá? Calor é energia em trânsito, tá? Então, a gente falou de calor aí, né? A gente viu dilatação. Então, quando a gente se refere a calor, tá? A calor, toda vez que um corpo ele recebe ou ele doa calor, tá? Aí, dependente do corpo, né? Dependente da sua temperatura. Sempre, aquele que tem maior temperatura doa para o que tem menor. Sempre o que tem mais doa para o que tem menos. Sempre vai sair daquele que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura. Nunca o contrário. Tá? Nunca o contrário. Por exemplo, uma panela muito quente. Você pega uma frigideira, você, sei lá, esquentou um pão na frigideira, você fritou um ovo, fritou um bife, sei lá, você pegou uma frigideira, ou simplesmente pegou essa frigideira e colocou no fogão, sem nada. Aí essa frigideira está muito quente, tá? A frigideira está muito quente, ela tem uma energia muito grande. Aí você pega essa frigideira e coloca debaixo da torneira. Tá? Coloca ela debaixo da torneira. Quando você coloca debaixo da torneira, né, faz um barulho bem característico da água, né, evaporando na frigideira. E a frigideira rapidamente ela vai esfriar. Tá? Por que ela vai esfriar? A energia dela passou para a água. Passou calor da frigideira para a água. Tá? Então a energia passou do corpo que estava com maior temperatura, a frigideira, para o corpo que tem menor temperatura, que era a água. Então a frigideira estava, sei lá, a 130 graus. Então essa energia da frigideira de 130 passou para a água. E aí a água acabou evaporando. Tá? Então a água absorveu, a água roubou energia da frigideira. Tá? Então a frigideira passou energia. Essa energia que passou é o calor. Tá? Essa energia é o calor. Então, por exemplo, acho que todo mundo já comeu, já fez, pode não ter acendido, né, uma churrasqueira, mas já viu mãe, pai, tio, tia, sei lá, alguém acendendo uma churrasqueira, né? Existem várias técnicas aí que o pessoal usa para acender churrasqueira, mas uma, né, é muito comum, a pessoa faz com papel higiênico, papel toalha, faz tipo um copinho, coloca óleo lá dentro daquele copinho, né? Faz uma cabaninha de carvão e joga um fósforo lá, e o papel começa a pegar fogo, e aí o carvão, né, depois de algum tempo,
esse carvão vai acender, ele vai ficar em brasa, né? O que que aconteceu? Quando você colocou lá o combustível, o óleo e o papel, ele é o combustível, ou papel e álcool, álcool gel, sei lá. Esse aí vai ser o nosso combustível. Então ele vai entrar em combustão. Para ser um combustível, precisa entrar em combustão, para pegar fogo. Então ele vai entrar em combustão. Conforme ele entra em combustão, o que que acontece? Ele começa a passar energia para o carvão. Ele começa a passar energia para o carvão. E ele vai passando energia para o carvão, até o carvão também entrar em combustão. Tá? Então, houve uma troca de energia, ou seja, calor, o álcool, o óleo passou calor para o carvão e o carvão acendeu. A partir daí, o carvão vai passar calor para as carnes, né? Para as carnes que estiverem lá na churrasqueira. Então, sempre assim, sempre do que tem maior, passando para o que tem menor, tá? Sempre a energia vai sair daquela temperatura maior para a temperatura menor. Tá? E quando isso acontece, passa de um corpo para outro, o que, que vai acontecer? Vai haver uma variação de temperatura. Então, vai haver sempre uma variação de temperatura. Então, se seu corpo, né, seu corpo está 38 graus, vamos supor que você esteja com febre. Tá? Você esteja com febre. Você está com 38 graus. Você está com febre aí. Essa energia do seu corpo, ela vai passar, sei lá, imagine que isso aqui seja uma banheira. Seu corpo estava 38 graus e a banheira aqui está 25 graus. A água da banheira está a 25 graus. O que, que vai acontecer? A energia do seu corpo vai passar para a água. Professor, então eu vou ficar sem febre? Então é só deitar lá numa banheira com água gelada, com água morna, né? Uma água menor que a minha temperatura, que eu vou ficar sem febre? Galera, a febre vai passar quando o seu corpo colocar para fora aquilo, né, aquele intruso ali. Febre nada mais é, entrou alguma coisa de errado aqui, é o seu metabolismo, o seu sistema imunológico tentando colocar para fora, tá? Na hora que colocar para fora, a febre vai passar. Mas você diminui a temperatura, você controla a sua febre, tá? Então vai diminuir. Aí caiu para 36. Beleza, tô sem febre. Aí você sai da água. Aí seu sistema imunológico começa a trabalhar de novo, né? O sistema de defesa do corpo vai começar a trabalhar de novo, vai voltar para 38 de novo. Aí você vai ter que voltar para lá, né? E aí, para controlar, né? Para não ficar nesse entre e sair da banheira aí, por isso que a gente toma remédio, né? Toma antitérmicos aí para controlar isso. Tá? Então, sempre do que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura. E aí, quando, né, tem essa troca, sempre vai haver uma variação de temperatura. Sempre vai haver uma variação de temperatura. Então, a água, você pegou uma panela quente, colocou na água, rapidamente essa panela esfria. Tá? Houve uma variação de temperatura. Tá? Quando a gente fala em calor, existem dois tipos de calor. Existe o calor sensível e o calor latente. Qual é a diferença dos dois? Qual é a diferença de calor sensível e calor latente? Deixa eu pegar o carregador aqui.
Então, calor sensível. Tá? O calor sensível é a quantidade de calor necessária, tá? Ou para aquecer, ou a quantidade de calor que você cedeu. Tá? Se a sua temperatura do seu corpo for maior, você vai ceder. Se a temperatura do seu corpo for menor, você vai receber. Tá? Então, calor sensível é para acontecer a variação de temperatura. Tá? Então, calor sensível. Calor sensível é o calor necessário para ter variação de temperatura. É a quantidade de calor para que seu corpo precisou para aquecer. Então, por exemplo, tem uma panela aqui, e essa panela está a 25 graus Celsius. E aí, a temperatura subiu para 125 graus Celsius. A temperatura subiu para 125 graus Celsius. Houve uma variação de temperatura. Houve uma variação de 100 graus. Quanto de calor precisou para subir esses 100 graus? Tá? Estou falando de 100 graus, mas pode ser, sei lá. Tá aqui a panela, estava a 5 graus Celsius e subiu para 30 graus Celsius. Então, houve uma variação de temperatura aqui de 25 graus Celsius. Quantas calorias, quanta energia esse corpo, essa panela, precisou para aquecer? Tá? Então, isso é calor sensível. É a quantidade de calorias necessárias para aquecer um corpo. Se a quantidade for maior que zero, você recebeu calor, você recebeu energia. Se a quantidade de calor for menor que zero, você cedeu calor. Tá? Então você está cedendo calor. Então, semana passada aí, quinta, sexta-feira, fez um calor muito grande. Então, o que estava acontecendo? A quantidade de calor era positiva. Você estava recebendo calor do meio ambiente. Você estava recebendo o calor do ar. Aí ontem à noite já estava uma temperatura menor. Né? Ontem à tarde ali estava uma temperatura menor. E aí você estava sentindo frio. Então o que, que aconteceu? O seu corpo estava cedendo calor. O seu corpo estava cedendo energia. Tá? Então, quando a quantidade de calor for positiva, você está recebendo. Quando a quantidade de calor for negativa, você está cedendo energia. E o calor latente? Ó? O que é o calor latente? O calor latente é a quantidade de calor necessária para mudar o estado físico da matéria. Tá? É para mudar o estado que aquela matéria se encontra. Então, por exemplo, né, a gente tem três fases, né? Três estados aí da matéria: sólido, líquido e gasoso. Tem o plasma também, mas isso aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, vamos levar em consideração sólido, líquido e gasoso. Tá? Nesses três estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, o que, que acontece? Aqui a quantidade de calor e temperatura. Então, um corpo
Vou colocar o contrário, acho que vai ficar mais fácil para entender. Temperatura, quantidade de calor. Então, o que acontece? Vamos imaginar um pedaço de gelo. Ele está a menos 5 graus. E aí você tira ele da geladeira e ele começa a derreter, né? Até quando ele chega assim, a 0 graus, ele não derreteu, ele está sólido ainda. Quando ele chega a 0 graus, ele começa a derreter. Tá? Só que ele começa a derreter e a água que está saindo dele continua a 0 graus. Tá? Continua a 0 graus. Não teve uma variação de temperatura. Depois que toda a água derreteu, todos os pedacinhos derreteu, a temperatura dele começa a subir de novo. E aí a temperatura sobe, sobe, sobe até chegar a 100 graus. Quando chega a 100 graus, ela vai vaporizar, vai virar vapor. Tá? E aí depois que vaporizar tudo, ela sobe e passa de 100 graus. Tá? Então, ó, aqui e aqui não teve variação de temperatura. Tá? Por quê? Porque estava mudando de fase. Então, ó, esse pedaço estava sólido. Aqui estava acontecendo a fusão. Aqui líquido. E aqui a vaporização. E aqui está vapor. Tá? Então, na fusão e na vaporização, tá? Não tem variação de temperatura. Não tem variação de temperatura. Só existe mudança de fase. Então, lembrem-se disso. Toda vez que um material estiver mudando de fase, toda vez que um material estiver mudando de fase, seja ele do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, tá? Não importa. Sempre, 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 sempre eu vou usar calor latente, tá? Então, calor latente serve para quando está ocorrendo a mudança de fase, mudança de estado. Mudança de estado, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, do líquido para o gasoso, não importa, tá? Não importa. Aí eu tenho que calcular, tá? Eu tenho que calcular calor latente. Mudança de fase, calor latente. Mudança de temperatura, calor sensível. Tá? Dúvida disso aí? Não. Bom, falar um pouquinho agora sobre capacidade térmica e calor específico. Para começar, a gente tem que falar da capacidade térmica, do calor específico. Primeiro do calor específico, para depois falar da capacidade. O que é o calor específico? Calor específico é a quantidade de calorias que um corpo precisa para mudar a temperatura dele em 1 grau Celsius. Tá? Então, você tem aí na sua casa 1 grama de ouro. Tá? Você tem 1 grama de ouro na sua casa. Algo bem pequenininho. E tá sólido essa 1 grama de ouro, né? Tá uma pedrinha aí. E essa 1 grama de ouro, essa 1 grama aí, quanto de calor você precisa fornecer para essa 1 grama de ouro aquecer? Sei lá, ela tá 25 graus. Quantas calorias você precisa fornecer para essa 1 grama de ouro aumentar a temperatura dela em 1 grau? Então você tem, tipo, tá 25 graus.
quantas calorias eu preciso fornecer para aumentar a temperatura dela para 26 graus? Então, eu tenho 1 grama, tá? 1 grama de ouro. Quantas calorias eu preciso fornecer para essa 1 grama de ouro subir a temperatura dela de 26 graus, de 25 graus para 26, tá? Então, essa quantidade de calor aí, é o calor específico, tá? Calor específico, cada material terá o seu calor específico. Cada material tem o seu calor. O ouro tem um, o cobre tem outro, a água tem outro, o chumbo tem outro, tá? Cada material tem o seu calor específico. Então, calor específico nada mais é da quantidade de calor, a quantidade de calorias necessárias para 1 grama de um material aumentar a temperatura em 1 grau, tá? Então, eu tenho 1 grama de chumbo. Quantas calorias eu preciso fornecer para essa 1 grama de chumbo aumentar a temperatura dela em 1 grau Celsius, tá? Isso é calor específico, tá? Agora, capacidade térmica. O que é a capacidade térmica? Tá? Capacidade térmica é a quantidade de calor que um corpo precisa, tá? Para que a sua temperatura aumente em 1 grau Celsius. Calor específico. 1 grama aumentar em 1 grau. Capacidade térmica. O corpo aumentar em 1 grau a temperatura. Tá? Então, sei lá, você tá aí na sua casa e você pega uma panela. Você pega uma panela. E você vai colocar lá no fogo. Seja, né, um fogão normal, ou seja um fogão de indução. Você vai colocar a panela lá no fogão. Vai acender o fogão. O que é a capacidade térmica? Quantas calorias essa panela precisa, você colocou aí no fogão, quantas calorias essa panela precisa para aumentar a temperatura dela em 1 grau? Então, você colocou lá, ela estava 5 graus, quantas calorias você vai precisar fornecer para essa panela subir para 6 graus? Né? É sempre assim. E, então, isso é capacidade térmica, tá? Diferente do calor específico. Calor específico é para 1 grama. Capacidade térmica é para o corpo inteiro. E aí você tem que prestar atenção. Tá? Tanto a capacidade térmica quanto o calor específico, eles são representados pela letra C. Tá? São representados pela letra C. Só que a capacidade térmica é um Czão, é um C maiúsculo. E o calor específico é um Czinho, um C minúsculo. Tá? Então, lembrem-se disso. Czão, capacidade térmica, Czinho, calor específico. Tá? Calor específico. Cada material tem o seu. Então, ele é único para cada material. Cada material tem o seu calor específico. Já a capacidade térmica, tá? A capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação do tempo. Então, a capacidade térmica eu calculo. O calor específico, não. O calor específico eu não vou calcular. O calor específico é único. Cada material tem o seu. Tá? Então, o calor específico, geralmente você tem ele no exercício. Ele vem lá, o calor específico de tal coisa é tanto. Tá? A não ser que você vai usar a fórmula, a gente vai falar sobre ela daqui a pouco, para poder achar o calor específico, tá? E aí você vai ter todos os outros dados. Agora, fora isso, não.
Fora isso, você não vai precisar calcular, você sempre vai ter ela lá. Beleza? Qual é a quantidade de calor necessária para aquecer um corpo? Então, ó, vamos imaginar a seguinte situação. Tem aqui um copo. Esse copo está a 20 graus. E aí eu vou colocar uma fonte de calor aqui, e ele vai subir para 70 graus Celsius. Quantas calorias eu forneci para esse copo? Qual foi a quantidade de calorias fornecida para esse copo para ele subir em 50 graus a temperatura dele? Eu vou fazer assim, ó. Quantidade de calor é igual massa, calor específico, variação de temperatura. Tá? A fórmula do macete aí. Que macete? Que macete. Tá? É a fórmula do macete. Quantas calorias eu vou fornecer? Vamos supor que aqui tenha 100 gramas de água. 100 gramas. O calor específico da água, tá? O calor específico da água é 1. Tá? É 1. E houve uma variação de temperatura de 20 para 70 de 50 graus Celsius. Então, essa foi a variação de temperatura que teve aí, 50 graus. Quanto de calor foi fornecido? 100 vezes 50, 5.000. Ou, se você preferir, 5.000 calorias. Tá? Então, é assim que eu calculo a quantidade de calor. Lógico, se eu quero achar a quantidade de calor. Se eu quiser achar a massa, mesma fórmula. Só que para achar a massa, vai ser a quantidade de calor dividido por C sobre T. Tava multiplicando, passou lá para lá dividindo. E se eu quiser achar o Czinho? Quero achar só o Czinho agora. Massa vezes variação de temperatura. Tá? Geralmente o exercício ele fornece para vocês isso. Fornece para vocês o calor específico. Mas se não, você usa a mesma fórmula do macete para poder achar. Tá? Matematicamente falando aí, é uma equação de primeiro grau. Vai, tá mais, passa para cá menos, passa mais, tá multiplicando, passa dividindo, e assim por diante. O calor específico, tá? O calor específico, tá? O calor específico, cada material vai ter o seu, tá? Que nem eu fiz o exercício aqui, né? Para poder explicar. O da água é 1. Tá? O da água é 1. O do álcool é 0,6. Do alumínio 0,22, o do hélio 1,25. Cada material terá o seu calor específico. Tá? Até o nome mesmo já diz, calor específico. Porque cada material tem o seu, é específico para cada um. Tá? Dúvida até aí, galera? Bom, agora falar sobre calor latente, tá? Sobre calor latente. A gente já viu, já calculou a quantidade de calor. Essa quantidade de calor foi só para variação de temperatura. Aqui eu calculei com variação de temperatura, galera. Se eu calculei com variação de temperatura, eu estou usando calor sensível. Agora vamos falar sobre calor latente, tá? Então, imagine a seguinte situação.
tem uma pedrinha de gelo. Essa pedrinha de gelo, ela está a menos 5 graus Celsius. E essa pedrinha de gelo tem 10 gramas. Ô saco, o que saiu? Essa pedrinha de gelo tem 10 gramas. Tá? E aí, eu peguei essa pedrinha de gelo, coloquei numa panela, e ela passou de 5 graus, ela passou para 135 graus, ela evaporou. Fui fazer uma inalação, né? Fiquei lá baforando aquela água que saía do inalador. Então, a temperatura dela subiu de 5 para 135 graus. Qual foi a quantidade de calor necessária para isso acontecer? Aí você fala assim, professor, fácil. Massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. A massa, 10 gramas, o calor específico, você falou da água, que é 1, e a variação de temperatura, 135 para 5, 130. Pronto, professor. 130 vezes 10, 1.300. 1.300 calorias. Pronto, muito fácil. Tá errado. Por que tá errado? Porque nesse meio do caminho, tá? Quando passou de 0 graus e quando ela passa de 100 graus, o que acontece? Tem variação de temperatura, mas tem também a mudança de estado. Ela passa do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Tem duas mudanças de estado. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer um cálculo diferente, tá? Tenho que fazer um cálculo aí, né? Em intervalos. Tá? Isso aqui é a parte que mais pega, é a parte que mais, quando é cobrada em vestibular, é a que o pessoal mais erra, tá? É a que o pessoal esquece. Porque é muito fácil você chegar aqui e fazer isso aqui. Você lembrar da fórmula do macete, você substituir e fazer a conta. Só que não, tá? Por que só que não? Porque tem duas mudanças de estado. Tem duas mudanças de estado, tá? Então você vai ter que usar o calor latente. Então, o que vocês vão ter que fazer, galera? Ó, vou fazer uma linha aqui. Aqui está o menos 5. Aqui está o 0. Aqui está o 100. E aqui está o 135. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que calcular esse intervalo, esse intervalo e esse intervalo. Você vai ter que calcular 3 vezes, tá? E depois, você vai ter que calcular quanto de calor ela usou para passar para o seu estado sólido e quanto de calor ela usou para passar para o seu estado gasoso. Então, na verdade, você vai ter que fazer 5 contas. Tá? Você vai ter que fazer 5 contas. Não uma só. Tá? Então, primeiro, vou pegar aqui, ó, primeiro intervalo. Vou calcular ele aqui. Ó. Então, quantidade de calor é massa, calor específico vezes variação de temperatura. A massa, 10 gramas. Calor específico, 1. A variação de temperatura. Então, qual é a primeira variação de temperatura? Do 0 até o 5. Do 0 até o 5, 5 graus. Quantidade de calor, 10 vezes 5, 50. Já fiz a primeira conta. Agora eu vou para a segunda, que vai ser do 0 até o 100. Então, massa, calor específico vezes variação de temperatura. 10, calor específico 1, variação de temperatura. Do 0 para o 100,
100 graus. 10 vezes 1000, 10.000. Então, para chegar nos 100 graus, ele usou 10.000. Então, ó, 50 calorias. Aí daqui para cá, mais 500 calorias. 500 não, né? 5.000 calorias. Agora eu vou do 100 para o 135. Então, quantidade de calor, tempo passar aqui. Ó. A massa 10 gramas, calor específico 1, variação de temperatura 135 menos 100, 35. Quantidade de calor, 10 vezes 35, 350. 350 calorias. Então, nesse intervalo aqui, gastou 350 calorias. Agora eu vou calcular o calor latente. O calor que ele usou para mudar de fase. Tá? O calor que ele usou para mudar de fase. Então, calor latente é massa vezes calor latente. Então, a massa é 10 gramas. Cada material tem o seu calor latente, tá? Esse calor latente é a quantidade de calor necessária para fazer ele mudar de fase. Ele sair do sólido e para o líquido. Para sair do líquido e para o gasoso, tá? Quanto calor ele forneceu, né? Então, o gelo para derreter, ele precisa de 80 calorias. Então, quantidade de calor, 10 vezes 80, 800 calorias. Então, ó, volta aqui. Então, aqui para derreter, ele precisou de 800 calorias. E para vaporizar? E para virar vapor? Quanto de calor ele precisa? Aí eu vou usar o calor latente de novo. Massa vezes calor latente. A massa, 10 gramas. E o calor latente para fazer a ebulição, para evaporar, é 540. A quantidade de calor, 540 vezes 10, 5.400. Então, aqui, ó, 5.400. Agora, eu posso calcular qual foi a quantidade de calor necessária para sair do menos 5 para chegar no 135. Então, eu vou somar. 800 mais 50 mais 5.200 mais 5.400 mais 350. 0, 10, sobe 1, 9, 11, 15, 18. Sobe 1, 5, 10, 14. Então, para fazer tudo isso, ele precisou de 14.800. 14.800 calorias ele precisou, tá? Então, na hora que eu falei aqui, ó, eu calculei direto, deu 1.300 calorias. 14.800 para 1.300 é umas 12 vezes mais. Tá? Então, quando eu falo em calor sensível, variação de temperatura. Calor latente é mudança de estado. Tá? Calor latente é mudança de estado. Dúvida, galera?
Bom, aí tem trocas de calor, tá? Quais são os tipos de troca de calor, tá? Sistema isolado, sistema não isolado, tá? E equivalente da água, tá? Então, para vocês fazerem a leitura disso aí, tá? Tem mais uma aula hoje. Aí na aula de quarta-feira, eu vou postar o vídeo lá para vocês, fazendo a correção dos exercícios de sala aí, dos 5 lá de sala. Beleza? Então é isso aí, galera. Façam a leitura aí, prestem atenção, tá? Essa parte aqui é bem interessante, tem um texto. Acho que está na página 8, 9, 9. Por que a colher gruda no gelo? Tá? É bem interessante, né? Vocês saberem aí o porquê. Beleza? Então, falou, rapaziada. Até mais. Não vai interromper? Travou tudo.